Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís, sou médica da OGE, especialista em ginecologia e fertilidade. E hoje eu vou trazer aqui para vocês como funciona o passo a passo do congelamento de óvulos. Vou trazer vários conceitos e como que funciona na prática, e depois a gente abre para perguntas, a gente consegue fazer um bate-papo bem legal. Então, primeiramente, é muito importante ter o conceito, e acho que a maioria tem, né, do quanto a fertilidade está ligada à idade. Então, aqui a gente tem um gráfico bem explicativo. A gente avalia a idade por óvulo, né? E aí, quantos nascidos vivos, quantos bebês que nascem a partir de um óvulo por idade. Então, vocês conseguem ver, por exemplo, que aqui, né, nos 30 anos, a gente tem acima de 25% em relação a um óvulo. Após os 35, essa queda é muito abrupta, né? Então, se a gente pega aqui 40 anos, a gente vai ter menos de 10% de chance de ter um nascido vivo por óvulo. Isso mostra que, como a qualidade, né, com o passar do tempo desses óvulos, acaba afetando a chance de uma gestação. E a idade também é importante porque não só em qualidade, mas a nossa quantidade de óvulos também decai com a idade. Então, a gente tem duas principais formas de avaliar esse estoque de óvulos, que é o que a gente chama de reserva ovariana. Uma forma é o hormônio antimileriano, que é um exame de sangue, e nesse gráfico, né, se a gente pegar aqui o percentil 50, que é a linha vermelha, a gente vê como, né, após os 35 anos, a gente realmente tem essa queda. A mesma coisa para outra forma que a gente tem de avaliar o nosso estoque de óvulos, que é a contagem de folículos antrais. A gente consegue fazer essa contagem no ultrassom, olhando os ovários. E ele acaba sendo um marcador também indireto do nosso estoque de óvulos. E quando a gente olha aqui, realmente, após os 35 anos, a gente tem essa queda. Então, a gente acaba tendo, com o passar do tempo, uma queda tanto na qualidade quanto na qualidade dos óvulos, e por isso, né, é tão importante a gente falar sobre planejamento. E aí, por isso que vocês escutam, né, o tal do relógio biológico, reserva ovariana. Então, a gente consegue mensurar a quantidade pela contagem de folículos antrais e hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, então, é um exame de sangue, e a contagem de folículos, então, aqui nesse de baixo, vocês estão vendo minha seta, acho, a gente tem um ovário, e essas bolinhas pretas são os folículos. Olha a diferença, né? Esse ovário daqui, eu conto 1, 2, 3, 4 folículos. Esse aqui já tem muito mais. O que isso me diz? Que essa pessoa tem uma reserva ovariana maior, né? Muito maior do que essa. Então, são modos da gente conseguir avaliar. A qualidade, a gente não tem nenhum exame. O que a gente sabe é que a qualidade está muito atrelada à idade. E tem alguns fatores de risco também, como tabagismo, né, um estilo de vida não saudável, endometriose no ovário, doença autoimune. Isso pode comprometer a qualidade, mas a gente não tem nenhum exame, nenhum dado palpável. E aí, né, dando essa introdução sobre fertilidade, como a gente avalia, a gente tem que pensar, né, para o start para esse planejamento reprodutivo, fazendo 4 perguntas, e em toda consulta eu acabo fazendo essas perguntas. Então, primeiro é entender a idade, né, quantos anos você tem, porque isso faz toda a diferença. Quantos filhos, se você quer engravidar, se sim, quantos filhos? Eu sei que às vezes parece uma pergunta meio estranha, mas é muito diferente você falar, não, se eu tiver um filho, tá ótimo. Tem gente que vem e me fala, não, eu quero ter 3 filhos, eu quero ter uma família grande. Então, isso é importante para a gente conseguir se planejar. E também, qual que é a idade do primeiro filho que você quer ter, né, para conseguir engravidar pela primeira vez? E quantos anos você vai ter quando tiver o último filho? Quando a gente responde todas essas perguntas e junta com os exames de avaliação da reserva ovariana, a gente consegue traçar um planejamento. E por que que, ao falar de fertilidade, eu não estou falando de fertilização? A fertilização é a fecundação, né? Então, quando eu pego o óvulo e o espermatozoide, eles se juntam, isso pode ser de forma natural, ou que vocês talvez já tenham escutado falar, na fertilização in vitro, né? Quando a gente faz tratamento de reprodução assistida. Aqui o que a gente está falando é da fertilidade. Então, é esse planejamento da vida fértil,
independente se você vai já estar tentando engravidar ou se é algo para o futuro. E o que, né, você descobre ao fazer esse planejamento? Então, primeira coisa, como está a sua reserva, através desses exames. Então, se está acima, se está abaixo, ou se está dentro do esperado para a sua idade. Todas essas medidas são medidas indiretas, né? A gente não tem acesso a saber realmente, porque é tudo microscópio, qual que é a sua quantidade de óvulos. Mas quando a gente junta esses marcadores com o seu histórico de saúde, a gente consegue estratificar, né, em que faixa você está em relação à sua reserva ovariana. Um outro ponto é, se você tem um estoque de óvulos mais baixo, grande chance de você entrar mais precocemente na menopausa. Então, por exemplo, uma mulher que às vezes com 30 e poucos anos apresenta uma reserva ovariana muito, muito baixa, que não é esperado para a idade dela, dificilmente ela vai entrar na menopausa só ali perto dos 50 anos, né, que seria a média. Então, com isso, a gente consegue também planejar essas questões de saúde, do climatério e sinais de alerta, né, para os possíveis sintomas. A gente também consegue conversar e entender até qual idade é mais seguro para planejar uma gravidez natural. Então, desde falando de possíveis alterações genéticas que aumentam com o passar do tempo, até que riscos de uma gestação com um maior fator de risco, por exemplo, com tal idade você tem maior risco de ter pressão alta, diabetes gestacional, como que foi seu histórico familiar, como foi a gestação da sua mãe, tudo isso a gente junta e consegue entender até que ponto, né, o que é saudável para você. E por fim, né, quando e se faz sentido pensar em congelar óvulos. E eu geralmente falo que é muito difícil, em uma consulta, às vezes a gente já ter essa resposta, né? Geralmente na consulta a gente começa uma conversa e, na verdade, eu falo que eu planto várias minhoquinhas para os pacientes irem pensando em perguntas que ela não vai conseguir muitas vezes responder de bate-pronto, que ela vai precisar pensar. Então, por exemplo, tá, hoje eu não quero engravidar. Será que eu vou querer daqui 5 anos? Sim, não sei, talvez. Se eu tentar e não conseguir, eu adotaria? Eu faria uma fertilização in vitro? Se eu não conseguir ter o segundo filho, tá bom, eu fico só com um? Ou eu faria uma fertilização? Então, assim, tem muitos caminhos e, na verdade, eu só planto uma sementinha para que cada um consiga, né, fazer o seu próprio planejamento. E aí, né, alguns questionamentos que são bem comuns, né? Então, até que idade vale a pena congelar? Preciso fazer isso urgente? Será que ainda dá tempo? E aí, o que muitas, né, mulheres trazem vale a pena congelar só até os 35? Depois disso, meus óvulos já não servem? Então, é alguém entrando? Alguma pergunta? Acho que é entrando, né? Então, na verdade, é um mito, né? Não existe uma idade limite para a gente congelar. Lógico, o que eu sempre explico antes dos 35, a gente vai ter uma quantidade, uma qualidade melhor, né? Então, se você já tem essa intenção, não deixe passar dos 35 anos. Porém, cada um tem uma história de vida. Tem gente que às vezes estava em um relacionamento, acha que vai engravidar, depois sai, vai para outro. Então, assim, sempre é tempo. Enquanto tem folículos, é tempo de congelar. Idealmente antes dos 35, mas se você chegar com 40 anos querendo congelar, sem problemas. A gente, né, já fez muitos casos com pacientes nesse cenário e dá super certo. E aí, né, como saber se eu realmente preciso ou não congelar meus óvulos? Então, tem algumas questões que são as principais. Então, se você sente aquela pressão de achar que você está querendo acelerar sua vida ou está se sentindo muita ansiedade em pensar no seu relógio biológico. Então, eu converso muito com as pacientes, né? Às vezes, até a pessoa que está solteira, para encontrar alguém, às vezes a carga emocional que é colocado nesse relacionamento é muito grande, porque a pessoa já pensa, nossa, eu tô com 35. Então, essa pessoa que eu vou sair, será que ela vai ser um bom pai? Porque, ou mãe, porque a gente já vai ter que engravidar, eu tenho que engravidar logo. Então, isso às vezes inconscientemente gera uma carga grande. Se você tem essa sensação, às vezes o congelamento de óvulos, pela parte psicológica, vale muito a pena para tirar esse peso dos seus ombros. Um outro ponto é que tem gente que realmente não sabe se vai querer ter filho, né?
E aí, para essas pessoas que têm muita dúvida, eu falo, é muito difícil você ter certezas absolutas na vida. Tem gente que até tem, mas a maioria não tem. E aí, se por enquanto você acha que não é seu momento e você não se vê engravidando, congelar também é uma ótima opção. E também a gente tem indicações médicas, né? Então, por exemplo, se você pessoa que descobre um câncer e vai ter que fazer um tratamento de quimioterapia, a quimioterapia afeta muito a reserva ovariana. A gente precisa congelar antes da quimioterapia ou mais rapidamente. Ou se você tem algum tipo de síndrome, né? Então você vai ter mais dificuldade em formar embriões saudáveis, ou se você tem alguma alteração genética que a gente precisa analisar os embriões. Então, isso são indicações médicas, né? Se você vai ter que operar, às vezes, de endometriose e vai mexer no ovário, muitas vezes a gente indica congelar antes disso. Então, nesses casos especiais, você tem uma indicação realmente médica. E aí, bom, isso foi de forma, né, um cenário geral, mas falando agora um pouquinho como funciona o passo a passo. Então, a primeira parte é a preparação. Então, a gente faz uma consulta inicial com todo o histórico pessoal, familiar, hábitos de vida e com exames. Né? Esses exames vão ser importantes para a gente entender como está a sua função hormonal, como está a sua parte de vitamina, como está tudo, né, antes da gente partir para o congelamento. A gente tem a possibilidade de consultas presenciais, e na consulta presencial a gente sempre faz ali a contagem de folículos antrais que eu falei, que é um marcador da reserva. Agora, se você não consegue vir presencial, a gente tem o serviço de descoberta da fertilidade. Vai alguém na sua casa, coleta esse exame de sangue, que é o hormônio antimileriano, e aí você tem uma consulta online comigo e você consegue tirar dúvidas, a gente avalia quanto que veio esse valor, solicita, vê se precisa de mais exames, então a gente consegue fazer essa análise, né, inicial. Estando tudo ok, beleza, vamos começar o congelamento de óvulos. A primeira etapa é a estimulação ovariana. Então, como que é feito isso? A gente tem que dar hormônio, né? Tem paciente ali falar, eu não quero usar hormônio, não tem como. Por quê? O que acontece num ciclo normal? A mulher tem vários folículos dentro dos óvulos e só um folículo cresce e que vai gerar um óvulo. Os outros folículos são jogados fora. A minha intenção é te dar hormônio para que esses folículos que seriam jogados fora, que são as casinhas dos óvulos, eles cresçam. Então, que todos os folículos cresçam, não apenas um. Então, precisa dar doses mais altas de hormônios, são hormônios que o seu corpo já produz, porém em doses mais baixas. Então, a gente faz isso através de aplicações para conseguir fazer crescer a maior quantidade possível de folículos que você apresenta nesse mês que a gente vai iniciar. Toda essa avaliação de ultrassom a gente faz na clínica e você mesma consegue se aplicar essas medicações. De terceiro passo, tem o dia da coleta de óvulos, então a gente vai para um laboratório parceiro que tem um centro cirúrgico, a gente só usa laboratório parceiro que tem todas as certificações, né, da rede latino-americana, e é feita uma anestesia, que é uma sedação leve, então, igual colonoscopia, endoscopia, a gente entra com um ultrassom que tem uma agulha na ponta, então é tudo via vaginal, não tem corte, não tem nada via abdominal. E aí, com essa agulha, a gente aspira o líquido dentro dos folículos e aí já manda para o laboratório os óvulos, e esses óvulos já são congelados. Então, meio que tem essas 3 etapas para o congelamento. E aí, né, tudo bem, vamos começar, vamos fazer esse processo. Mas tem alguma coisa que pode me impedir de não conseguir, né? Então vamos lá. Quando a gente fala que não tem contraindicação, assim, é muito raro ter contraindicação, salvo alguns cânceres hematológicos, né? Então, de sangue, que às vezes não dá tempo, mas no geral é muito tranquilo o congelamento de óvulos, quase não tem contraindicações. E é tudo muito rápido. Então, do primeiro ultrassom até o dia da coleta, dura ali uns 14 dias no máximo, 15 dias no máximo. Então, é bem rápido. Eu vou mostrar depois no calendário para vocês qual que é a frequência que a gente precisa se ver nesse período. Mas, assim, os primeiros 7, 8 dias, não vai sentir quase nada, né? É bem tranquilo, pode continuar trabalhando normalmente, na verdade, até o dia da punção. Aí, o dia da punção, né, da coleta e mais 2, eu geralmente falo para ficar em casa. Mas então, você não precisa, por exemplo, esperar umas férias,
um momento, assim, você consegue fazer isso em paralelo com a sua rotina. O processo cirúrgico, né, de extração também é muito rápido, dura em torno de 30 minutos, tá bom? Então, né, não dorme no centro cirúrgico, vai de manhã, faz o procedimento, uma horinha depois está sendo liberado. E aqui, então, fica de forma mais didática esse calendário. Geralmente, a gente começa no período da menstruação, né, as pacientes às vezes acham estranho, mas é ultrassom transvaginal mesmo sangrando, e sim, é assim mesmo, não tem problema. A gente faz ultrassom para checar quantos folículos tem, se tem algum cisto, se está tudo bem começar. E estando tudo certinho, eu libero as medicações que vai levar para casa. Então, tem injeções, que são as gonadotrofinas, que é o que vai estimular esses folículos a crescerem, e tem medicação via oral, que é o que ajuda a esses folículos não romperem, né, não ovularem antes da hora. Então, ó, a primeira semana a gente não se vê, a gente se vê depois aqui de uma semana, faz um novo ultrassom, geralmente depois de 2 dias faz um novo ultrassom, e aí vai de paciente para paciente, porque esses ultrassons são importantes para eu medir o tamanho desses folículos. Eles começam com menos de 10 milímetros, e o ideal é que eles atinjam entre 18 a 20, porque são esses grandes que eu vou conseguir o óvulo. Então, a gente vai medindo e o seu ovário que manda. Então, cada ovário tem um tempo de crescimento folicular. Isso que a gente vai monitorando. Quando eles chegam no ponto, a gente faz a última medicação e prossegue depois de 36 horas para a coleta desses óvulos no centro cirúrgico. Então, em 14 dias, esse processo todo é feito. E o que eu posso sentir, né, nesse processo? Isso também é uma dúvida muito comum. O que eu falo é como uma TPM, né? E aí varia muito de pessoa para pessoa, mas é o que é mais comum. Um pouco de dor de cabeça, alteração no humor, a mama mais sensível, um pouco de cólica, né? Principalmente quem tem muito folículo sente um pouquinho mais, tá? Mas podem até ter sintomas mais intensos, como uma dor pélvica, vômito, mas isso acontece em poucos casos, né? É bem mais raro, geralmente em pacientes que realmente acabam evoluindo para muitos folículos. No geral, eu falo é como uma grande TPM, né? Também não ganha peso, tá? Essa é uma dúvida bem comum. Na verdade, você incha, mas logo depois você deve menstruar, depois de 5 a 7 dias, já volta tudo ao normal. Você não ganha gordura, é só realmente inchaço. E assim, o que você pode esperar, né, dessa experiência com a gente. Então, tudo é muito pensado para ser o mais confortável possível. A gente sabe, que existe muita ansiedade, né, muita expectativa nesse processo, então a gente tenta fazer com que o processo seja o mais leve possível. Então, a partir de todos os exames, tudo que a gente avaliou na consulta, a gente faz um tratamento personalizado, vê o melhor tipo de medicação, qual a dose, tudo isso. A gente é muito transparente em relação à parte financeira. Eu, como médico, odeio falar dessa parte, mas eu sei que é muito importante quando a gente vai falar de congelamento de óvulos, porque é algo que, né, as pessoas sabem que tem um custo elevado e às vezes assusta. Então, o valor do nosso tratamento é de 24.700. Eu gosto muito de falar isso nas consultas, que se a gente vai olhar em outros lugares, muitas vezes os valores são picotados, tem coisa que você paga antes, paga depois, e ao fazer uma pesquisa, é ideal entender todas essas etapas, e às vezes isso fica um pouco confuso. Aqui a gente gosta de fazer um valor único, que engloba tanto essas partes pré e pós, para que não haja dúvidas, você achar que vai ser um valor e no fim tem algumas surpresas, então assim, com 0 surpresas, esse é o valor. Pode reajustar no começo do ano, geralmente tem reajustes, não sei dizer para vocês ainda se vai ser reajustado e qual o valor se for, mas às vezes no começo do ano tem reajuste, mas vocês já conseguem, né, ter uma noção com esse valor. E também trazendo para vocês, né, como que a gente lida com as nossas oianas, né, o jeito carinhoso que a gente chama nossas pacientes. A gente preza muito pelo acolhimento e pontualidade, então, assim, é muito raro a gente realmente atrasar, né, casos só de emergência, algumas questões, mas a gente preza muito por essa pontualidade e pelo acolhimento. Então, assim, né, quem está passando por esse tratamento sempre vai ter meu contato, disponível para tirar dúvidas,
se tiver perguntas, inseguranças. Então, é um canal muito aberto e que eu acompanho muito de perto. Então, acho que isso traz uma tranquilidade maior para quem está passando no processo. E tá bom, falamos muito de congelar óvulos, mas e aí, né? O que, que eu vou fazer com eles depois disso? Então, eu falo que congelar óvulo é tipo uma reserva financeira, né? Não necessariamente a gente vai usar, e muitas vezes a gente não quer usar, mas se precisar, eles vão estar lá. Eu falo para as pacientes assim: você, por exemplo, congelou óvulo comigo, a primeira coisa que eu vou te falar quando você quiser engravidar é vá tentar naturalmente. E muitas vezes, na maioria das vezes, dá certo e você acaba não utilizando os óvulos. Porém, tanto a pressão, né, que você sente ao ficar tentando e não conseguir, só de você saber que tem óvulos congelados, traz uma tranquilidade maior. E se você adiar muito a ponto de precisar realmente fazer o tratamento, você vai ter óvulos de quando você era mais jovem. Então, a qualidade desses óvulos não muda. Se você congelou com 30, você pode usar com 40, que a qualidade e chance do sucesso é a mesma de 30. Então, isso que é muito legal, né? É uma reserva ali com uma boa qualidade que você vai ter por ter se planejado. E aí, como que a gente utiliza esses óvulos? Eles são descongelados, né? E aí a gente vai fazer o que chamamos de fertilização in vitro. Eu vou fertilizar esses óvulos. Pode ser tanto, né, se tiver uma parceria, né, com sêmen do parceiro, mas também com banco de sêmen, né? Quem quiser casal homoafetivo ou produção independente, também consegue utilizar espermatozoide aí do banco. Depois que o óvulo é fertilizado, vai formar um embrião, e aí a gente transfere o embrião pronto para dentro do útero. É uma etapa muito mais tranquila, não exige anestesia, né? Você vai estar acordada durante esse procedimento. É tipo um Papa Nicolau, digamos, mais tranquilo que o Papa Nicolau. Então, essa seria a etapa de FIV, né? Que é o pós utilizar esses óvulos congelados. E quais as chances? Varia muito da idade que você congelou. Infelizmente, né, tudo na reprodução a gente fala que é um funil. Nem todo folículo vai responder aos hormônios, nem todo folículo que cresceu vai ter óvulo maduro, nem todo óvulo vai conseguir virar um embrião. E nem todo embrião, ao ser transferido, vai ser com certeza uma gravidez. A gente fala que congelando, né, antes ali dos 35 anos, a gente tem em torno de 50% de chance desse embrião dar certo, né, ser uma gestação com resultado positivo. Bom, e de considerações finais, então, né, o conhecimento, eu acredito que é a chave para boas escolhas, né? Sem conhecimento a gente não consegue escolher. Todo mundo deve fazer um planejamento reprodutivo, independente se vai querer engravidar ou não. Eu acho que é importante pensar sobre para que as escolhas sejam feitas, né? E quando a gente está nesse planejamento, né, nesse pensamento sobre isso, é importante saber as opções. Então, é isso que eu falei. Às vezes vai tentar e não vai conseguir, e vai fazer uma fertilização, às vezes vai ficar bem sem ter filhos, às vezes vai partir para uma adoção. Tudo isso, né, são meios da gente, cada um tem o que precisa para ser feliz, né? Cada um tem essa liberdade de escolha. E a escolha é de vocês, na verdade, na consulta a gente mostra os caminhos, né? Mas quem vai trilhar eles realmente são vocês. E aí, dúvidas, agora sim. Agora sim. Muito bom. Muito obrigada, doutora. Boa noite a todos, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Glau, eu vou auxiliar agora a doutora na parte da resposta às perguntas que vocês enviaram anonimamente. Mas caso alguém quiser participar online, aqui também é só levantar a mãozinha do Meet e a gente libera a participação de vocês ao vivo. Mas eu vou já para as perguntas anônimas, doutora. São duas perguntinhas. A primeira é como é feita a avaliação inicial em uma consulta online? Perfeito. A gente faz bastante consulta online na OIA. A gente atende pacientes de todo o Brasil e até de fora do Brasil. A gente, nessa consulta online, se for focada, né? Quando não é focada em fertilidade, a gente sempre pede para mandar os exames que já tem, a gente sempre olha, e aí faz a consulta, avalia o que mais precisa ser pedido, se tem a necessidade da avaliação presencial. Focando na fertilidade, a gente tem o serviço de descoberta da fertilidade. E aí,
a gente coleta o hormônio antimileriano, vai uma técnica de enfermagem na sua residência, coleta esse exame de sangue, e quando a gente agenda a consulta, a gente já tem esse resultado do hormônio antimileriano, que vai mostrar o seu estoque de óvulos. Então, mesmo não te vendo, né, presencialmente, a gente já tem um indicador de como está seu estoque de óvulos, e aí a gente consegue avaliar como que tá e traçar um planejamento. Perfeito, doutora. A próxima pergunta é a seguinte: eu tenho dilcailina, preciso tirar para fazer o congelamento? E se sim, quanto tempo antes? Não, isso é muito legal, né? Do congelamento é uma dúvida muito frequente. Você não precisa tirar nenhum tipo de DIU para fazer o congelamento. Mesmo o dilcailina e o dilmirena, que são DIUs hormonais, eles não bloqueiam a ovulação, né? Eles impedem a gravidez por liberar hormônio só dentro do útero. Então, os ovários estão ali soltinhos para a gente brincar com eles. Então, a gente consegue fazer todo o processo sem precisar tirar o DIU, o que é muito legal. Para quem usa outros métodos, tipo pílula, o Implanon, aí o ideal é ficar 3 meses sem esses hormônios, que são hormônios sistêmicos, para que eles não causem nenhum impacto na estimulação. Muito bom. Uma próxima perguntinha que acabou de surgir aqui, doutora, é a seguinte: gostaria de saber sobre o congelamento de embriões. Qual a diferença, né, do congelamento de óvulos, vantagens, desvantagens, e se a gente faz esse procedimento na OIA? Fazemos sim, também é uma dúvida muito frequente. E aí, na verdade, o processo de tudo que eu expliquei para vocês aqui na aula é o mesmo quando vai congelar embrião. O que muda? No dia da coleta de óvulos, a gente pega esses óvulos, em vez de deixar já congelado, eu fertilizo com o espermatozoide e já formo o embrião. Então, na verdade, isso é o que a gente chama de FIV, a fertilização in vitro. Porém, tem muita gente que quer fazer isso, mas não quer engravidar agora. Então, esse embrião fica guardado, ele fica congelado. Como decidir, então, se vai formar embrião ou se vai congelar óvulos? O que eu sempre falo, embrião é do casal. Então, se não estiver mais juntos, né, é chato falar, mas se um morrer, o que, que vai ser feito? Embrião é do casal, né? Então, nunca é só da mulher, óvulos é só da mulher. Então, você acaba tendo essa autonomia. O que eu também acho muito importante nessa avaliação é avaliar exames do casal, né? Porque, por exemplo, se às vezes já tem algum fator masculino, um espermograma que não está muito legal, a gente pode prever com isso um possível risco de infertilidade futura, e aí é melhor já prevenir congelando o embrião. Então, na consulta, ao fazer essa avaliação dos dois, a gente acaba decidindo. Muito bom, perfeito, doutora. Muito obrigada pelas questões, pelas respostas. Só Ah, tenho que agradecer. Muito obrigada pela participação novamente aqui com a gente no webinar. E para você e para todo mundo que está aqui com a gente, um ótimo fim de ano. obrigada pelo auxílio, Glaucio, obrigada a presença de todo mundo. Espero encontrar alguns de vocês lá na OIA, estou lá no Itaim, tá bom? Bom final de ano para vocês.